calorzinho de Porto Alegre que Forno Alegre, então pelo menos aqui não está tão quente, mas dia quente. A gente está aqui para falar um pouco sobre a inovação de meios de pagamento. Acho que esse é um tema que chama muita atenção, porque no final a gente não é uma coisa que a gente percebe no dia a dia, né? A inovação de meios de pagamento, acho que ela simplesmente acontece, e depois que ela acontece que a gente percebe. A gente estava falando antes do Uber, né? Acho que o Uber é um dos principais cases de a grande inovação do Uber, tem um paper que fala sobre isso, não foi você conseguir chamar o motorista pelo aplicativo, né? Conseguir se conectar com o motorista, e sim você conseguir ter um checkout transparente para o usuário, né? Resolver a fricção do meio de pagamento, você chegar simplesmente no seu destino, abrir a porta, agradecer o motorista e ir embora. Como era tortuoso, né, chegar, e como hoje é, né? Você pega um táxi às vezes, chega aqui, puta, eu peguei táxi no aeroporto, o cara tem que chegar, pagar, puta, fica esperando na frente, ele não tem troco, ele usa a maquininha, aí a maquininha tem que ligar porque está desligada, é um negócio que não é fácil. Então acho que a ideia é que a gente conversar um pouco sobre isso, se puder cada um também fazer uma breve introdução sobre quem é, o que faz, e depois a gente vai para as perguntas, pode ser? Então, só para começar, eu sou o Rudá Pellini, eu sou fundador da Arthur Mining, a gente tem uma operação de mineração de bitcoins nos Estados Unidos desde 2017. A gente hoje é uma energy tech, a gente começou a usar essa operação para otimizar operações de energia. Aí eu publiquei um livro em 2020, é um futuro do dinheiro, por isso que eu estou aqui, porque eu acabei estudando muito esse tema e, enfim, conversar com vocês aqui é uma honra. Boa. Prazer, gente. Obrigado por ter essa oportunidade. Eu sou chefe de produto na Slice. A gente faz infraestrutura financeira para quem já é instituição financeira, fintech ou quem vai se tornar fintech. Prazer. E eu sou Ralf Germer, sou CEO, cofundador da PagBrasil. Somos uma empresa aqui de Porto Alegre e uma empresa de tecnologia que trabalha no ambiente de processamento de pagamentos e criamos tecnologia para esse mercado. Prazer, pessoal, sou Peterson Santos, sou cofundador e CEO na Trio. Nós somos uma empresa, uma instituição de pagamento focada no pagamento instantâneo. Então a gente sabe aí que tem um grande desafio de adoção e a gente está trabalhando em volta desse problema. Boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Também é um prazer estar do lado dessas feras aqui hoje para falar um pouco de pagamentos. Eu sou hoje diretor de produtos e clientes no Agibank. O Agibank hoje é um banco que está presente em mais de 900, tem mais de 900 pontos de atendimento espalhados em todo o Brasil. Nós somos o primeiro, né, o banco realmente omnicanal, né, que realmente oferece uma experiência digital e também física, atendendo hoje mais de 5 milhões de brasileiros, né, com mais de 10 bilhões de carteira ativa, chegando em 15 bi esse ano. E temos um grande desafio aí de atender e levar, de fato, um banco de digitalização e bancarização para o Brasil de verdade, né? Então atendemos hoje basicamente clientes hoje de baixa renda, né? Que estão hoje a maioria no nosso país e que tem um grande desafio aí de digitalização, uso de ferramentas digitais, com tudo que a gente vem falando de IA e todas as complexidades, né? Exato. A gente ainda tem o uso do dinheiro ainda, o uso do cheque ainda crescendo no Brasil, né? Então a gente vai discutir bastante coisa que é quase rocket science, mas a gente tem um desafio de levar. Eu estava vendo a palestra anterior do colega do Sicredi, falando, né, do desafio, né, de penetração em cidades do interior, né? Então a gente vai discutir um pouco disso, né? Um pouco de rocket science, mas também um pouco de desafio. Acho que vamos pegar esse gancho já, assim. O Brasil, esse dado é de 2020, eu não tenho dado atualizado, 2019. O Brasil é um país com, em 2019, 48 milhões de desbancarizados. Não sei se você tem o dado de agora para trazer para a gente. Esse é um estudo da Fundação Locomotiva. E aí é o Brasil de verdade, né? Em 2020, com enfim, o Covid, o Caixa Tem, né? Toda essa inovação, acabou dando acesso para as pessoas, né, ao sistema financeiro e digitalizou. Né, até surgiram mais de 10 milhões de CPFs novos, né, entre o censo e os dados da Receita. Então surgiu gente que não estava em nenhum lugar. Mas assim, quando a gente percebe o nosso sistema, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, nosso sistema é muito avançado, né? Putz, cara, você tem só o Pix, o fato de você ter o Banco Central com um sistema de pagamentos como o Pix, já é uma inovação tremenda em relação aos Estados Unidos, que você tem lá uma empresa privada, uma única, que faz pagamentos instantâneos, chama Zio, e assim, não é tão fácil a adoção, não é tão simples, você tem que plugar uma empresa terceira, não é um sistema do Banco Central. Se você vai fazer uma wire, né, que é a nossa TED, você vai pagar 30, 40 dólares de taxa, uma transferência que não é instantânea, né?
Então, assim, o que você acha, começando por você, Matheus, o que a gente está vivendo agora, a nossa síndrome de cachorro vira-lata em relação a essa grande vantagem do Brasil em relação ao mundo em termos de meio de pagamento? Bela pergunta aí, Rudá, mas quando a gente olha o arranjo, acho que o arranjo que a gente tem aqui hoje no Brasil, ele é bem complexo e bem completo, né? Mas quando eu vou dar um outro dado para a gente olhar por outro viés, né? Quando a gente olha o e-commerce no Brasil, né, ele representa 12% do EBITDA bruto do varejo, né? Em países envolvidos, né, como Estados Unidos, isso representa quase 30%, né, do EBITDA. Então, a gente obviamente tem um desafio, ao mesmo tempo que a gente tem muitas alternativas de pagamento, né, a gente ainda tem, eu acho que um grande desafio de ganhar confiança nesses meios, né, por parte da população. E parte disso não é só confiança, mas tem um tema também relacionado a limite de crédito. Não adianta eu ser bancarizado, né, a experiência hoje para quem não possui limite de crédito, mesmo com o avanço do Pix, as alternativas de boleto, ela ainda gera uma fricção bastante grande, né? Então, acho que a gente tem esses dois grandes desafios, né? A partir tem muita opcionalidade, por outro lado, a gente tem um desafio de limite de crédito e concessão, que eu acho que é um tema de economia, cenário macro, né? Então, aqui acho que tem um desafio grande. A gente é robusto, mas tem um desafio ainda da população ter confiança, né? Ao mesmo tempo que usa muito rede social, acho que ainda não está com essa... Ainda precisa muita gente ser assistida nessa trajetória digital. E, Ralf, pensando nesse ponto, a infraestrutura que a gente tem no Brasil e com o Banco Central olhando para isso e querendo, tá na agenda BC+, trazer essa inovação e essa acessibilização, por assim dizer, né? Ele quer tirar dos grandes 4 bancões e conseguir que fintechs possam oferecer, e IPs, né, instituições de pagamento, possam oferecer o mesmo tipo de solução e consigam atender a ponta. Porque no final foi isso, né? 2020 foi literalmente isso. As pessoas não tinham, o Caixa tem, né, que foi uma grande inovação, foi a experiência omnichannel do serviço ruim, né? Você tinha fila para entrar no app. Então foi um negócio que é meio bizarro, até você, como é que você vai entrar na fila para conseguir acessar um aplicativo, né? Isso para quem é de tech, isso é quase inaceitável. Eu entendo, o número de requisições era muito grande, então os caras fizeram a fila, mas, enfim. Como é que você entende, Ralf, o que está acontecendo hoje em relação ao mundo e como é que a gente está posicionado? Assim? Olha, primeiro eu concordo que o Brasil está muito avançado, e especialmente falando do Pix, né, o Banco Central, né, fez muito bem o trabalho de incluir incluir o mercado, né, da definição do produto e também de criar um produto tipo aberto para todos os players, né? Se a gente compara com a Europa, né, também tem SEPA instantâneo, mas ninguém usa, né? Para pagamentos quase não existe no e-commerce. E para transferências instantâneas entre contas bancárias, os bancos cobram, né? Cobram 10 euros, 2 euros, às vezes mais que isso. Então ninguém usa, a não ser que a pessoa tenha uma necessidade muito importante de fazer uma transferência instantânea. E depois, muitos bancos também, durante muitos anos, não estavam conectados ao sistema, porque era uma coisa opcional. Depois podemos pegar outro exemplo da China. Na China tem pagamentos instantâneos, tem o WeChat Pay, tem o Alipay, mas são sistemas separados, privados, que não são abertos. Quem é concorrente da Alipay não quer usar o Alipay, né? E são sistemas fechados, com limites de valor, então não é um sistema assim tão abrangente como o Pix. E então o Banco Central fez muito certo de obrigar todos os bancos a incluir, habilitar os pagamentos Pix em todas as contas. E acho que é uma curiosidade, né? Porque os bancos no primeiro momento dizem, não, a gente não quer isso, né? Porque a gente não vai mais ganhar dinheiro, a gente não vai ganhar dinheiro com os TEDs, com as taxas que a gente cobra, e se o Pix é gratuito, né, a gente vai perder toda essa receita, né? Mas eu acho que o Banco Central fez uma coisa que ajudou os bancos a permanecer nos pagamentos. Porque você olha nos Estados Unidos ou na Europa, os bancos perderam o jogo dos pagamentos. Eles estão fora, não jogam mais nesse mercado, né? São empresas privadas, Visa, Mastercard, PayPal e outras empresas que estão dominando esse mercado. No Brasil, os bancos continuam nesse jogo dos pagamentos por causa do Pix. Acho que você falou uma frase interessante, que é lá, né, nos Estados Unidos, como exemplo, os bancos perderam esse jogo, né? Esse é um jogo, Peterson, de winner takes all, esse é um jogo que vai ter um ganhador só, ou você acha que, assim, a minha opinião é que esse não é um jogo de winner takes all,
E o que acontece, na minha opinião, é uma comodização do negócio. Então, cada vez mais, para você diferenciar, você vai ter que ter um serviço muito nichado, muito específico, atender um público que não está sendo atendido por alguma demanda e poder conseguir escalar naquele público, né? O que também é um desafio de tecnologia e de produto, né? Enfim, Exatamente. tem uma série de outros requisitos que isso envolve. O que você acha? Como é que você acha que vai ser a guerra no Brasil? Legal. Tem uma visão bem interessante, porque o Pix ele só foi um sucesso aqui no Brasil porque existia um ecossistema todo acontecendo e todo mundo com um interesse mútuo para que ele pudesse girar e ele pudesse acontecer. Então, eu não entendo que seja um jogo de winner takes all, não, acho que não é uma visão onde vai ter um player que vai conseguir dominar, porque para que pegando o exemplo de pagamento instantâneo que a gente está trazendo aqui, é necessário que várias pontas funcionem do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de estratégia, né? E isso permite que novos players, novos entrantes tenham facilidade em participar desse procedimento, né? Então, aqui no nosso caso aqui no Brasil, o Banco Central ele fez, né, além de um trabalho excepcional de produto, digamos assim, ele intermediou muito bem a entrada de novos participantes, né? Criou um modelo onde novos participantes tivessem a oportunidade de operar dentro do arranjo do Pix, né? Então, existe essa visão de ecossistema que eu entendo que em outros países está se criando, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a exemplo do Brasil, tem agora que vai ser lançado em julho o FedNow, né? Que é um modelo de pagamento instantâneo mediado pelo Banco Central americano para fazer tudo isso acontecer, e eles também estão trazendo essa visão de ecossistema. Quem são os players que vão operar? São os bancos, são os prestadores de serviço do segmento. Então, eu acho que tem oportunidade muito legal para todo mundo e, né, a gente fala do Pix como se ele tivesse 10 anos, né? Ele só tem 2 anos. Tem 2, né? Exatamente. Então, acho que tem bastante coisa para evoluir ainda nesse sentido. Mas nessa lógica de winner takes all, acho que em qualquer economia democrática vai ser muito difícil a gente ter consolidação, né? Brasil com expectativa de PIB flat, né? Preço do poder da caneta, né? Preço do merchan. O merchan está sempre olhando para o lado se tem alguma alternativa coisa que melhor, tenha né? menos taxa, que amasse ele menos em termos de custo, né? Então, acho que nessa dinâmica, se não tiver, acho que os exemplos que a gente tem de China de consolidação, obviamente tem uma estrutura de governo poder, né? Que acaba criando esse tipo de monopólio. Eu acho que no Ocidente é difícil a gente ter um caso com a nossa lógica econômica que o merchan pare de olhar para o lado, pare de competir preço. Então, vai ganhar de fato, acho que vai ter mais share. Quem conseguiu em momento de dinheiro barato que a gente teve nos últimos anos, né? Realmente investir em tecnologia, investir em oferta de valor para o cliente, né? Fazer rede, que custa muito caro também, né? E resolver a vida do merchan, porque o merchan, o empreendedor brasileiro tem muita coisa para resolver, além do pagamento, né? Então deveria ser mais fácil, né? Então assim, o checkout que você começou falando, né? Que hoje a gente olha no Uber, é espetacular, no Uber, no iFood, em vários aplicativos. O merchan não tem tempo de ficar fazendo avaliação se a solução de checkout dele é boa ou ruim, né? Ele tem que vender, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? Quem conseguir investir em tech, conseguir gerar valor agregado para o cliente, acho que tem uma chance de ocupar bastante share, né? Mas monopolização, muito difícil. A gente falou um pouquinho de crédito, Arthur, se puder, eu acho que assim, o lance do Open Banking, né? Você falou, mas como é que esse cara tem acesso a crédito, né? E muitas vezes ele não tem porque a informação dele não está no sistema ou porque a informação dele está num bancão que não compartilha a informação e, por consequência, esse cara não consegue compartilhar esse dado, enfim. Arthur, o que você está vendo de como o Open Banking, essas novas iniciativas também podem ajudar e pode trazer um pouco o case da Slice também, nas operações de crédito, no final está tudo conectado, né? Meio de pagamento instantâneo, o cara conseguir ter crédito, o cara conseguir fazer uma operação, resolver rápido, receber rápido, sem fricção, depende de uma coisa da outra. Então, o que você acha? Total, eu acho que essa primeira camada de infraestrutura que o Banco Central tem criado e fomentado com o Pix, ela é o começo dessa jornada e cada vez mais a gente vai começar a ver soluções verticalizadas, né? Então, quando você começa a ver soluções de crédito, por exemplo, dentro da Uber, embarcada pro motorista e baseadas num conjunto de dados que só a Uber tem e elas transcendem o transacional e o histórico bancário tradicional que a gente vê, eu acho que esse é o futuro e o Open Banking é parte central nisso. É onde a gente vai começar a ver cada vez mais, por exemplo, o iFood criando solução de crédito para restaurante, e eu acho que você ter essa massa de dados que até então jamais esteve disponível
para bancos e o mercado financeiro. Acho que o Open Banking vai poder fomentar muito isso, para que esses próprios caras tradicionais possam criar soluções ou conjuntas, né, ou dentro do âmbito do Open Banking. Eu acho que esse é o futuro que a gente vai começar a ver, sem dúvida nenhuma, para crédito derivando dessa infraestrutura transacional. Pegando o gancho, até deixando uma pergunta um pouquinho capciosa, o Agibank é o único banco, né? Você falou, cara, o iFood oferecendo soluções, o próprio Uber. No final, você tem, qualquer instituição vai começar a poder oferecer serviços financeiros. Acho que o usuário, no final, ganha, né? Até a tese do meu livro é essa, no final, a tecnologia vai dar mais poder para o usuário decidir, e mais liberdade por consequência. Então, a tecnologia vai nos dar liberdade para poder escolher o meio de pagamento que a gente quiser usar, a melhor iniciativa, o melhor preço, etc. Vocês, como banco, como vocês estão entendendo esse ecossistema e, entende isso como uma ameaça ou, eventualmente, atuando no lado de infraestrutura, ao invés de eu literalmente me preocupar só com a ponta, eu posso oferecer infraestrutura para o iFood ou para outra fintech ou para o mercadinho do seu Zé, criar dos clientes da base dele, que são recorrentes, um sistema de pagamento mais eficiente para aquele ecossistema do bairro. Bom, para a gente que está do lado de bancos challengers, né, qualquer solução de descentralização, né, para a gente é muito positiva, né, que gere alguma oportunidade de descentralização e que o cliente tenha mais opções, para a gente é sempre positivo. Porque hoje o mercado, tanto de pagamentos quanto de crédito, ele está concentrado 80% de todas as carteiras, se a gente for pegar, em 5 grandes bancos, né? Então, para a gente vê com bons olhos, e a redução de intermediação gera mais oportunidade para o cliente, né? Então, quanto menos tarifa ele pagar, menos endividamento ele tem, logo ele consegue ter mais ou menos comprometimento para outros produtos de crédito. Então, eu acho que o modelo de negócio ele vai se transformar, né? Então, talvez o fee business no tempo ele vai se transformar, né? Vai ser quem realmente gera ou POS inteligentes ou alternativas para o cliente que gerem. Agora o Pix, a própria agenda do Pix vem avançando, né? Começou com a lógica de pagamentos, está avançando agora para convênios, né? Então, para tentar desintermediar também as utilities, e que era uma barreira de entrada, né? Entrar com utilities, eu tinha que ter uma super área de convênios, prospectar cada uma das utilities. O Pix agora vem com o Pix automático, o Pix com convênio também ele vai intermediar. Então a gente vê com bons olhos, porque isso melhora para a gente o sentido de portfólio e oferta para o nosso cliente, né? E permite que a gente tenha competitividade num nível cada vez mais igual, né? Então acho que tudo que está ligado a convênios e grandes rails que tem muitos intermediários é bom para o cliente e bom para quem está querendo competir pelo cliente de maneira fair, né? Não por barreira de entrada. Então a gente vê com bons olhos. Ralf, pegando o estado da infraestrutura, eu acho que, o Matheus falou do Pix, né? O avanço do Pix. Ao mesmo tempo que o avanço do Pix é muito bom para o cidadão, para o usuário final, ele eventualmente pode ser uma ameaça para negócios existentes baseados em, a maquininha de cartão já começa a ficar ameaçado ali, vai perder a margem, né? Um adquirente já começa a ficar meio apertado. Como é que vocês estão vendo, e aí acho que o Peterson também pode entrar nessa, como é que vocês estão vendo isso e entendendo a vantagem do Pix e também você tem não é simplesmente uma empresa oferecendo um sistema, é o Banco Central pegando e botando no pé e falando, agora vai ser assim, né, dando a regra do jogo. Como é que vocês entendem isso do ponto de vista de infraestrutura? Olha, nesses 12 anos da Pag Brasil, a gente aprendeu que um produto sempre só tem sucesso se a experiência do usuário é melhorada de alguma forma significativa. Você pode lançar qualquer coisa em pagamentos, se não melhora a experiência do usuário, não vai ser adotado. Esquece, não vai funcionar. E agora, o Pix como uma infraestrutura, né, nós vemos não só como uma forma de pagamento, é uma plataforma, isso também foi a intenção do Banco Central, né, de aumentar a competitividade e inovação no Brasil, no mercado financeiro, e uma plataforma em cima da qual pode ser construído muita coisa, né, está sendo construído muita coisa. E assim, uma visão para o futuro, eu acredito que o Pix um dia vai ser a forma de pagamento número 1 no Brasil. Eu estou convencido. Se o Banco Central continua com sua agenda de desenvolvimento de novas funcionalidades, né? Se não tem parcelamento no Pix, mas no cartão de crédito tem, já o cartão de crédito fica com uma grande vantagem, né? Eu acredito, nós acreditamos que todas as formas de pagamento vão continuar, né? Até o boleto, que muita gente diz, o boleto vai morrer agora com o Pix. Continua por hábito, continua porque em alguns casos, empresas, B2B, o boleto é a forma preferida, se adapta melhor aos processos das empresas. Então, todas as formas de pagamento vão continuar. E
não podemos esquecer que ainda existe um gigante mercado em dinheiro no Brasil. Né? 40% de todos os pagamentos acontecem em dinheiro. Isso precisa ser substituído. Então, tem mercado para todas as formas de pagamento. Mas eu acho que o Pix vai capturar com o tempo a maior parte disso. Né? Isso é bom porque eu não vejo porque uma grande nação como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, precisa depender de sistemas de pagamento de fora. Pode ser seu próprio, né? Pode ser o seu próprio arranjo de pagamento. E porque para cada transação Visa, não sei se tem gente da Visa aqui, mas desculpa aí, porque para cada café que a gente paga, vai um pequeno valor para os Estados Unidos. Por quê? Pode ficar aqui. Então eu sou muito a favor do Pix e também acredito no futuro do Pix como plataforma e infraestrutura. E um ponto bem interessante é que a gente já comentou, mas o Banco Central ele tem uma agenda de evolução muito forte, né? Então, vou trazer um exemplo aqui, o Open Finance, é a iniciação de pagamento. A gente falou um pouco de crédito, mas dentro do aspecto do Open Finance existe a iniciação de pagamento também, onde a gente já começou a ver casos reais, onde você tem hoje, através do pagamento do Pix no QR Code, 2, 3 minutos de tempo de conversão, isso sendo reduzido para 30, 20 segundos através do Open Finance. Então a gente está vendo um pouco do comportamento que a gente percebeu na indústria de cartão, né, do plástico efetivamente alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, isso se repetindo. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai chegar um momento que o Pix ele também vai ser o padrão e vai vir uma coisa melhor. Então, do ponto de vista, né, para quem está aqui preocupado, puxa, será que o meu negócio vai sobreviver ou não vai? Olha para frente, adota, olha o que o mercado está fazendo e faz acontecer junto. Né? Eu gostei muito que o Marcos trouxe aqui essa questão da experiência, isso é vencedor. Né? Então, a gente trouxe aqui e uma vez que você consegue oferecer uma boa experiência, a adoção ela é natural no processo. Né? Então, de fato, eu acho que não é preocupação para quem está nos modelos antigos ainda, muito mais oportunidade, porque o mercado ainda é gigantesco. Né? Você quer comentar? Então, eu acho que a gente vai ver agora nos próximos anos uma maturação muito grande dessa primeira onda, que foi a consolidação do Pix como nova infraestrutura. Né? Então, daqui para frente, muitas coisas vão ser construídas, mas eu acho que ainda assim, mesmo com o crescimento vertiginoso do Pix, o mercado de cartões cresceu 2 dígitos no ano passado e continua crescendo 2 dígitos ainda, não perdeu o ritmo. O que a gente vai ver agora como próxima onda é, de fato, você conseguir desmaterializar a experiência de pagamentos, porque o pagamento não é o fim, ele é um meio. Né? Então, a gente começou a conversa falando sobre Uber e, de fato, acho que essa vai ser a próxima onda de evolução, que aí sim, acho que vai começar a comer share, talvez, de meios mais tradicionais. Mas eu acho que um outro ponto muito relevante, que acho que a gente pouco aborda na sociedade, é o B2B. E todo o caminho do dinheiro depois que ele entrou no caixa da empresa. Né? Então, essa jornada toda, ainda a gente vai precisar construir muita infra em cima do Pix para fazer operação de crédito com garantia de transação, fazer cessão de recebíveis. Então, acho que isso vai ser a próxima onda B2B, né? E o Embedded, de verdade, a próxima onda B2C. Eu acho que esses dois movimentos combinados, talvez nos próximos 5, 10 anos, é que vão, de fato, acho, consolidar o Pix como a infraestrutura e aí sim começar a preocupar aqueles players, como você falou, das adquirentes, que não oferecem valor agregado, eles são puramente transacionais. Eu acho que quem sentado em cima da pilha de dinheiro, em cima do cliente, achando que está tranquilo. Exatamente. Eu acho que agora embarcar a solução de fato é o que os vencedores vão fazer no futuro. Eu já estou encerrando, na verdade, eu ia perguntar justamente o que você acha nos próximos anos. Então você já respondeu, quer complementar alguma coisa? Não, acho que... Então já vamos na sequência, Ralf. O que você entende dos próximos anos em termos de meio de pagamento? E o que a gente vai ver? Quais serão os próximos desafios aí dos 5, 10 anos? Olha, eu acho que a gente nem precisa olhar tanto para o futuro, né? Porque o que vai vir para realmente revolucionário para melhorar a situação? O mundo dos pagamentos. Tem tanta coisa básica que ainda precisa ser resolvido, né? Acho que todo mundo aqui experimenta, vai comprar alguma coisa online, não funciona direito, né? Mas nossa visão assim de longo prazo são pagamentos invisíveis. Aí conecto com você falou primeiro, né? Pedir um Uber. Né? Mas quando a gente pede um Uber, a gente não faz pagamento. A gente pede um Uber e o pagamento acontece. E isso é uma exceção. E tem outras situações, mas quando a gente vai comprar numa loja online de cosméticos, não tem uma experiência
a gente tem que digitar os dados, o cartão. Se a gente tiver sorte, já tem nossos dados lá cadastrados e a gente não precisa colocar tudo. Mas a experiência ainda não é longe de ser invisível, né? E nós acreditamos que os pagamentos digitais ainda vão multiplicar por um fator 1000. Mas não vai acontecer. A gente hoje em dia faz 50 pagamentos digitais, que a gente vai fazer 50 mil pagamentos digitais. É impossível humanamente, né? Isso é só possível se os nossos dispositivos, as nossas máquinas fazem esses pagamentos e os pagamentos acontecem de uma forma invisível e automática. E nós, como Banco Brasil, temos a nossa missão de desenvolver tecnologia que nos leva para essa direção, que nos leva cada vez mais perto para a realização dessa visão. Legal. Acredito que uma visão de futuro que a gente tem dentro da Trio é o pagamento instantâneo como um catalisador para muita coisa acontecer e principalmente o pagamento cross-border, né? Isso acontecer de forma mais seamless, né? Então, acho que mais dentro da tua área de conhecimento, a gente tem aí uma série de alternativas para que isso aconteça, mas eu entendo que o pagamento instantâneo ele vai ser catalisador para que isso aconteça de forma mais rápida, porque você consegue conectar e validar as pontas de uma maneira muito interessante. Então, a hora que os países começarem a entender, a adotar e ver a grande facilidade que isso traz do ponto de vista operacional, né, a gente está aí de frente com uma mudança muito grande aí, exatamente. Bom, um pouco do que os colegas já comentaram aqui, né? Mas a evolução da agenda do Pix, eu vejo que ela a gente está competindo com um ambiente de experiência que no digital ele tem uma certa fricção, o cartão, mas se a gente olha no físico, ele é uma experiência muito boa, né? Então, se a gente for tentar hoje trazer para o Pix essa mesma experiência no físico, a gente não consegue, né? Toma pau na experiência em termos de tempo de jornada, ele tem bastante fricção, né? Outra vertical do Pix, eu acho que vai ser muito relevante, é ocupar os espaços dos convênios e boletos, né, cada vez mais. Mas o Ralf estava comentando, o boleto não vem diminuindo, e esses dias eu ouvi, né, que o boleto é o jeito de você travar o preço de uma compra no online. Você espera um dia e trava a compra, né? Então, ele ainda tem utilidade, mais além não apenas para os clientes bancarizados, né? Quando a gente olha para o cenário do merchant, né, eu acho que ainda tem espaço muito grande para ter cada vez mais avanço de POS inteligente, né? E o POS aí aceitando as múltiplas formas, a gente vê a consolidação de Stone, Lynx, a gente vem vendo essa consolidação, então acho que tem um espaço muito importante. E no mundo de cripto, acho também, né? Quando a gente pensa em cross-border, né, ainda distante, a gente está vendo um projeto forte do Banco Central em termos das stablecoins. CBDC, né? E isso acho também vai facilitar bastante quando a gente pensa em é quase uma experiência que você entra num túnel do tempo fazer uma transação offshore, né? Então eu fecho meu livro falando sobre isso, né? Eu acho que o futuro do dinheiro, na verdade, é transformar essa última fronteira, né? Cara, hoje você não tem mais fronteira. Você está aqui, você está falando com alguém na Rússia, nos Estados Unidos, na China, a qualquer tempo. Beleza, você não manda mais dinheiro para a Rússia agora por uma questão, né, enfim, caótica, mas de fato a última fronteira é a fronteira do dinheiro. Quando essa fronteira não existe mais, e ela está muito próxima de não existir mais, acho que a revolução chegou. É isso.